Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da SulAmérica para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco o Sr. Ricardo Bottas, presidente da SulAmérica, e os vice-presidentes da companhia. Informamos que este evento está sendo transmitido ao vivo via webcast, com áudio e slides que pode ser acessado no site de Relações com Investidores da companhia, no endereço www.sulamerica.com.br/ri. Todos os participantes apenas ouvirão a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. A teleconferência da SulAmérica está sendo gravada e o áudio estará disponível logo após o encerramento no site de RI da companhia. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Ricardo Bottas, presidente da SulAmérica, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Bottas, pode prosseguir. Bom dia a todos. Estou aqui na companhia com todos os membros do Comitê Executivo da companhia que estarão comigo comentando o desempenho deste terceiro trimestre. Apesar desse período ainda desafiador em termos de resultado operacional, eu começo essa minha fala deixando a mensagem aqui de otimismo. Após mais de 1 ano e meio enfrentando uma pandemia com impactos relevantes para a sociedade e também nos nossos segmentos de saúde e vida, principalmente, temos sinais importantes de que estamos chegando ao final desta crise, com a redução de casos, internações e de óbitos de Covid-19, acompanhando principalmente o avanço da vacinação no nosso país. Vamos voltando ao normal em nossas vidas e esperando também voltar gradualmente aos patamares mais normalizados de retorno e rentabilidade da nossa operação, retomando a longa trajetória da SulAmérica de crescimento com sustentabilidade, tão conhecida de todo o mercado. Aqui, então, já com a atenção que o mundo todo tem sobre os países que têm apresentado riscos de novas ondas de Covid-19, principalmente por não estarem evoluindo satisfatoriamente com a vacinação de sua população, eu reforço a importância de seguirmos no Brasil com a evolução da vacinação, bem como a sua recorrência, até estarmos completamente livres desta crise. Esse período não foi fácil para todos, cabe destacar qual foi, continua sendo e sempre será a prioridade da SulAmérica: saúde integral dos nossos colaboradores e dos nossos clientes, em todos os aspectos. Em saúde e odonto, priorizamos a garantia de acesso a alta qualidade assistencial em uma forte e próxima parceria com a nossa rede de prestadores de saúde. No segmento de vida, não fechamos os olhos à situação crítica e decidimos, ainda no início da pandemia, cobrir os sinistros associados à Covid-19. Os impactos totais nas carteiras de saúde e vida foram significativos, somando mais de 2 bilhões de reais desde março de 2020, sendo 1,2 bilhão de reais apenas em 2021. Mas não medimos esforços, pois esse é o nosso propósito: melhorar a vida das pessoas em todos os aspectos, com a confiança de que essa crise está perto do fim. E acreditamos que o que ficará será o legado positivo que conseguimos construir e acelerar o desenvolvimento da companhia nesse período. Mesmo em um momento desafiador, conseguimos crescer. Expandimos nosso portfólio de produtos e aumentamos nossa base de clientes, algo que certamente nos beneficiará nos próximos anos. E, ao mesmo tempo, se a pandemia acelerou os processos de digitalização em todo o mundo, nós também evoluímos. SulAmérica está mais ágil, mais digital, oferecendo mais tecnologia, conveniência e inovação para os beneficiários, para os clientes, para os corretores. Sem nenhuma dúvida, por meio da capacidade de nossos times de inovar. Os reconhecimentos que temos recebidos em inovação e nossa posição de destaque nos motivam a seguirmos evoluindo nesta agenda fundamental para a melhor entrega de saúde integral. Tão importante quanto o avanço dessa transformação digital é a nossa jornada em temas materiais para a sustentabilidade da SulAmérica e da nossa atuação mirando um futuro muito melhor. Estamos promovendo uma transformação cultural na companhia. O nosso programa de inclusão e diversidade, lançado em agosto, tem tido altos índices de engajamento e estamos construindo um ambiente mais plural, diverso e colaborativo. Ao mesmo tempo, alinhamos a nossa recente captação de recursos, a 9ª emissão de debêntures anunciada agora em outubro, com um importante e inédito compromisso
de promover saúde emocional, alinhado ao nosso propósito de saúde integral. Destaco também que a Sul América Investimentos assinou, junto com outras 17 gestoras do país, que possuem cerca de 873 bilhões de reais em ativos sob gestão, a Declaração dos Investidores em Apoio a Políticas para a Redução de Emissões e Transição para uma Economia de Baixo Carbono, apresentada na COP26 e coordenada pela iniciativa Investidores pelo Clima, da qual nós fazemos parte. Passo agora a palavra para o Clóvis, seguir com a análise e comentário dos resultados do período, juntamente com os nossos colegas que lideram as unidades de negócios, a Raquel e o Marcelo. Obrigado, Botas. Bom dia a todos. Vou começar pelo slide número 2, com as receitas operacionais, que totalizaram 5,2 bilhões de reais no trimestre e 15,6 bilhões de reais no acumulado do ano, crescimentos de 4% e 6%, respectivamente, em relação aos mesmos períodos do ano anterior, e com os bons desempenhos em saúde, odonto e vida, mais do que compensando as menores contribuições de previdência e gestão de ativos. Em saúde e odonto, o aumento na base de beneficiários de planos coletivos impulsionou o crescimento de 5% nas receitas, mais do que compensando, inclusive, os efeitos do reajuste negativo nos planos individuais, que começaram a ser sentidos nesse trimestre, além da própria redução de beneficiários nesta modalidade, que não comercializamos há muitos anos. Os planos de saúde administrados seguiram o ritmo de crescimento dos últimos períodos, com um aumento de 9% frente ao terceiro trimestre do ano passado. Vale destacar aqui a continuidade na recuperação em vida e acidentes pessoais, com um aumento de 11% nas receitas, que o meu colega Marcelo comentará com mais detalhes depois. Passando para o slide 3, alguns pontos que eu gostaria de destacar no trimestre. Começando pela margem bruta, que foi de 357 milhões neste terceiro trimestre, 27% maior em relação ao segundo trimestre deste ano, retratando o início da recuperação comentada pelo Botas. Mas não podemos deixar de frisar que ainda foi um período desafiador, com impactos da Covid-19 presentes, combinados à normalização das frequências de demais sinistros em saúde, levando a uma sinistralidade consolidada de 84,6% nesse trimestre. Pior do que um terceiro trimestre regular, mas já 1,3 ponto percentual melhor em relação ao segundo trimestre desse ano. Cabe aqui lembrar a todos que o terceiro trimestre do ano passado havia sido beneficiado pelas medidas de distanciamento social no ano passado e apresentou uma sinistralidade abaixo do normal, prejudicando ainda mais a comparação entre os períodos. Essa dinâmica será discutida em maiores detalhes pela Raquel Giglio mais à frente. Nas demais linhas, destaco o índice ajustado de despesas administrativas de 7,4% no trimestre e de 7,1% no acumulado do ano, ambos níveis controlados, refletindo o foco em eficiência operacional da companhia. Especificamente no trimestre, o índice apresentou um ligeiro aumento frente ao terceiro trimestre do ano passado, que comentarei mais à frente na apresentação. No slide 4, vemos no EBITDA o reflexo dos pontos comentados nos slides anteriores, ou seja, ainda impactado pelos custos relacionados à pandemia da Covid-19, que neste trimestre somaram cerca de 268 milhões de reais na linha de sinistros, combinados à normalização das frequências de procedimentos eletivos em saúde. Apesar dos impactos no EBITDA, vemos uma melhora relevante no resultado financeiro, um dos grandes destaques do trimestre, com um aumento de mais de 660% na comparação com o terceiro trimestre do ano passado e de 220% frente ao segundo trimestre desse ano. Esse bom desempenho é atrelado principalmente ao aumento da taxa Selic, movimento que deve continuar nos próximos períodos, além da boa performance de ativos indexados à inflação. Concluo este slide comentando o lucro líquido, que somou 280 milhões no trimestre. Aqui, refletindo principalmente o efeito da decisão do STF sobre a inconstitucionalidade da cobrança de imposto de renda e contribuição social sobre a correção da Selic em disputas tributárias, com impactos positivos nas linhas de imposto e resultado financeiro no montante de 260 milhões de reais, reconhecidos, segundo nossa melhor estimativa, totalmente amparados pelos nossos consultores legais e alinhados à interpretação do IBRACON.
Passo agora a palavra para a Raquel Giglio para comentar com mais detalhes o desempenho em saúde e odonto. Obrigada, Clóvis. Bom dia a todos. Bom, começando aqui pelo slide 5, vou falar um pouco sobre o cuidado coordenado e as nossas iniciativas digitais. Nós, na Sul América, sempre incentivamos o uso da tecnologia como uma forma de ampliar o acesso à saúde e ela é parte central da estratégia do cuidado coordenado. Hoje, vemos que esse foco em investimento valeu a pena. O uso do aplicativo de saúde alcança recordes de acesso a cada trimestre e a nossa telemedicina, o Médico na Tela, virou parte da jornada dos beneficiários. Alcançamos mais de 1 milhão de atendimentos remotos em 2021 e estamos próximos de atingir 2 milhões de interações digitais desde o início de 2020, mantendo altos índices de resolutividade no primeiro atendimento virtual. A estratégia do cuidado coordenado também segue avançando como um todo. Então, no fim de setembro, eram 786 mil beneficiários coordenados, 31% da base total, que representam mais da metade do nosso sinistro. São também mais de 4 mil médicos e profissionais de saúde que nos ajudam a oferecer uma saúde de qualidade em diversas especialidades e são pilares absolutamente fundamentais desse acompanhamento mais ágil, acolhedor e sustentável para todo o sistema. Ao mesmo tempo, continuamos desenvolvendo novidades para o arco de acesso em saúde. O pronto atendimento fácil, a evolução do Fast Track Covid, lançado durante a pandemia, permite o encaminhamento rápido dos casos que precisem de atendimento de urgência após alguma interação remota conosco. Então, agora ampliado além da Covid, com 150 hospitais parceiros em 17 municípios. Estamos expandindo também o LabIn, nosso projeto de laboratório digital com coleta domiciliar com parceiros que viabiliza o compartilhamento de dados de exames e já está em 13 cidades do estado de São Paulo, chegando em breve em novas regiões. Tudo isso com altos níveis de satisfação, com NPS na zona de excelência para o cuidado coordenado como um todo, além de seus médicos, tanto no virtual quanto no presencial. Passando aqui para o slide 6, vou comentar sobre a estratégia de mid-ticket, que vem ganhando participação em nossas vendas novas e contribuído para todo o crescimento. Começando pelo Sul América Direto, que tem demonstrado um potencial enorme desde o final do ano passado, alcançando 42 mil beneficiários ao final do terceiro trimestre e mantendo uma expansão acelerada nos últimos 12 meses. Diversas regiões têm sido surpresas positivas e hoje trago mais uma ótima novidade que divulgamos ontem. Então, o Direto Salvador, que complementa a nossa oferta numa das regiões metropolitanas mais importantes do Nordeste, junto a excelentes prestadores, sempre. Estamos confiantes no sucesso desse produto e temos mais um lançamento previsto ainda esse ano, além de um pipeline de regiões já sendo trabalhado para 2022. A nossa estratégia no mid-ticket tem também um componente orgânico que pode acelerar esse crescimento. Então, concluímos em outubro a aquisição da carteira da Santa Casa de Ponta Grossa, adicionando 25 mil beneficiários à operação da Paraná Clínicas, que já soma mais de 120 mil beneficiários no Paraná e continua crescendo. Além disso, como mencionei no call de resultados passado, já temos mapeado um processo de expansão orgânica da Paraná Clínicas em clusters estratégicos em processo de prospecção para início da operação. Estamos trabalhando intensamente com o nosso time de M&A, avaliando oportunidades de aquisição de operadoras e carteiras que possam contribuir ainda mais para essa aceleração da estratégia nesse segmento. Estamos absolutamente otimistas com este movimento e acreditamos que em breve poderemos compartilhar mais novidades. Agora vou falar um pouco sobre o desempenho operacional a partir do slide 7. As receitas cresceram 5% no trimestre e 6% no acumulado do ano, acompanhando principalmente o crescimento de beneficiários dos planos coletivos. Em termos de crescimento orgânico, lembrando que ainda não estamos considerando as vidas de Santa Casa de Ponta Grossa, adicionamos 133 mil beneficiários em saúde, sendo mais de 80 mil na carteira empresarial adesão e cerca de 50 mil no PME, além de 200 mil beneficiários em odonto na comparação com o terceiro TRI de 2020. Em relação a junho de 2021, também tivemos um ótimo desempenho, crescendo mais de 70 mil vidas em odonto e 47 mil em saúde, acelerando o número de adições líquidas versus o trimestre anterior. Essa excelente performance nos deixa ainda mais seguros de que a nossa estratégia de crescimento está sendo efetiva. A combinação da criação de opções de produtos mais acessíveis, acelerando a expansão do segmento mid-ticket, a força da nossa marca associada à entrega de saúde de qualidade e uma parceria cada vez maior com os nossos agentes do setor de saúde suplementar, nos dão confiança de que continuaremos numa trajetória positiva nos próximos anos. Continuando aqui no slide 8, vou abordar agora a sinistralidade do período.
A sinistralidade no terceiro TRI de 21 ainda sofreu impactos da pandemia, registrando custos estimados com Covid em 212 milhões no trimestre e de mais de 1 bilhão no acumulado do ano. Combinado a esses custos, observamos uma frequência de procedimentos eletivos em níveis praticamente normalizados, o que contribuiu para que o indicador de sinistralidade atingisse 84% no trimestre, 8,9 pontos percentuais maior na comparação com o terceiro TRI de 20, que, assim como comentado pelo Clóvis, se tratou de um período ainda beneficiado pelas medidas de distanciamento social em 2020. E acreditamos que, apesar dessa pressão de curto prazo, esses resultados da Sul América se destacam em relação à performance do mercado, reflexo de todas as iniciativas de gestão de sinistro e principalmente do cuidado coordenado, que combinam eficiência e qualidade na gestão de saúde dos nossos beneficiários, em parceria sempre com os nossos prestadores de saúde. Desconsiderando os sinistros referentes à Covid, a sinistralidade teria sido de 79,7, patamar bem próximo a níveis históricos para o período. Apenas aqui para fins de comparação, olhando o terceiro TRI de 19, que não tem nenhum efeito de pandemia, vemos que, desconsiderando a Covid-19 no terceiro TRI de 21, ficamos em patamares bem próximos ao normal. Nos últimos 12 meses, a sinistralidade foi de 82,6% e de 75,9% desconsiderando os efeitos da pandemia. Observando aqui o gráfico, fica claro o efeito das frequências e dos cenários atípicos, tanto em 2020 quanto em 2021, e esperamos, aos poucos, a normalização dessas curvas aí para os próximos trimestres. Falando especificamente da Covid, observamos uma redução relevante nos custos em relação ao segundo trimestre de 21, com queda de mais de 50% em sinistros, além de uma queda importante nos números de casos e beneficiários internados. Acompanhando aí essa melhora, a sinistralidade apresentou um ganho de 1,6 ponto percentual em relação ao segundo TRI de 21, com melhora de mais de 30% na margem bruta, sinalizando um movimento gradual de recuperação aqui na rentabilidade. Bom, finalizo a parte de saúde odonto e passo a palavra para o Marcelo Mello, vice-presidente de Vida, Previdência e Gestão de Ativos, para comentar os resultados dos segmentos. Obrigado, Raquel. Bom dia a todos. Vou começar aqui pelo slide 9, que apresenta as receitas do segmento de vida, que pelo segundo trimestre consecutivo mostra a recuperação, dessa vez crescendo 11%. Aqui vale destacar a retomada do produto viagem, o mais afetado nesse longo período de pandemia, que apresentou crescimento nas receitas de 148% frente ao mesmo período do ano anterior e de mais de 80% na comparação com o segundo TRI de 2021. Acompanhando a menor restrição de deslocamentos e aumento de viagens, tanto nacionais quanto internacionais. Inclusive, em setembro, passamos a oferecer a cobertura adicional relacionada ao Covid em nossos produtos, nos antecipando a uma demanda do mercado. Por outro lado, a sinistralidade do segmento ainda foi bastante impactada, ficando acima dos 100%, em mais de alto impacto da segunda onda da Covid. Estimamos o impacto de 56 milhões de Covid no trimestre, mas é possível aqui que haja subnotificações, considerando a declaração da causa dos óbitos, afetando um pouco essa análise. Como já mencionado, após um período muito difícil para essa carteira, com importante queda no número de óbitos que temos observado no país, temos esperar horizontes melhores nos resultados do segmento a partir dos próximos trimestres, gradualmente retomando a patamares normais de rentabilidade. Caminhando aqui para o slide 10, eu vou falar sobre o segmento de previdência, que apresentou queda de 28% nas receitas em relação ao terceiro trimestre de 2020, em função de menores contribuições dos produtos VGBL e PGBL nesse período. Vale destacar aqui que continuamos ampliando o nosso portfólio de produtos de previdência, trazendo novos gestores para os nossos produtos. Nesse ano, devemos lançar 13 produtos em diferentes estratégias. Por outro lado, as reservas alcançaram 9,3 bilhões, aumento de 7% em relação ao mesmo período no ano anterior, continuando a tendência positiva apresentada ao longo de 2021. Indo para o slide 11, o segmento de gestão de ativos encerrou setembro de 2021 com 42 bilhões em volume de ativos administrados, redução de 9%, explicado principalmente pelo resgate parcial dos recursos referentes às operações de automóveis e massificados
que são recursos de terceiros, desde a venda desse segmento em julho de 2020. As receitas operacionais do trimestre foram 18% menores na comparação com o terceiro TRI de 2020, acompanhando esse menor AUM. Mas no acumulado do ano, o desempenho permanece sólido, com crescimento de 12%, frente ao mesmo período do anterior, impulsionado pelas maiores taxas de performance no período de 9 meses. Aqui vale destacar nosso desempenho em produtos de renda fixa e crédito privado. Hoje temos um dos maiores fundos de crédito com processo de ESG e estamos bem posicionados nas estratégias de renda fixa. Essas estratégias devem ter um fluxo bastante positivo nos próximos trimestres, em função desse cenário macroeconômico com uma Selic mais alta. Agora eu volto a palavra ao Clóvis para a conclusão da apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Melo. No slide 12, vou comentar sobre as despesas administrativas com mais detalhes. O índice de despesas administrativas sobre receitas foi de 7,8% no trimestre e 7% no acumulado do ano. Como de costume, também estamos demonstrando os índices ajustados, desconsiderando efeitos extraordinários dos períodos, que nos trimestres se referem às despesas de prestação de serviço para o Grupo Allianz, relacionados ao suporte temporário para a operação de automóveis e massificados, com contrapartida positiva nas receitas, somando 19 milhões no terceiro trimestre desse ano e 23 milhões no terceiro trimestre do ano passado. São também considerados como efeitos extraordinários a reversão positiva de 65 milhões de provisões de taxas da ANS, contabilizadas no segundo trimestre desse ano, e as despesas do processo de separação de auto e massificados de 45 milhões de reais nos 9 meses do ano passado. Desconsiderando esses efeitos, o índice de despesas administrativas foi de 7,4% no trimestre, aumento de 0,8 ponto percentual em função principalmente de despesas pontuais com campanhas de publicidade, com o nosso novo posicionamento da marca, e de lançamentos comerciais no segmento mid-ticket, somando aproximadamente 22 milhões de reais de impacto, que não devem se repetir nessa magnitude. Além disso, tivemos a internalização de alguns processos que eram realizados por terceiros, aumentando o headcount e impactando a linha de pessoal na comparação com o terceiro trimestre do ano passado. No entanto, beneficiando os custos com serviços de terceiros e que deve gerar valor no longo prazo. No acumulado do ano, o índice ajustado foi de 7,1%, patamar bastante controlado, e demonstrando o foco da companhia em manter os níveis de custos e despesas controlados, buscando eficiência, mesmo com todos os investimentos necessários para o crescimento da companhia. Seguindo para o slide número 13, eu vou comentar de forma rápida a alocação de portfólio da carteira própria da companhia, destacando a participação dos ativos indexados à Selic e CDI, que totalizam 64% do total. Olhando mais para frente, podemos dizer que o resultado financeiro, que sofreu bastante nos últimos anos com as quedas sequenciais da taxa Selic, deve voltar a apresentar uma melhor performance também no resultado da companhia, acompanhando os aumentos na taxa básica de juros que estão sendo conduzidos pelo Banco Central. Encerro aqui as considerações iniciais e podemos passar para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Vinícius Ribeiro, da UBS. Pessoal, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. 2 temas aqui do nosso lado, ambos sobre saúde. Primeiro, se a gente pudesse discutir um pouco a estratégia comercial para 2022. Em outros momentos de maior estresse econômico, a Sul-América conseguiu navegar bem o mercado com o portfólio e com o próprio portfólio de produtos expandido, em poder de barganha com os prestadores, que historicamente pende a favor das contas pagadoras nesses cenários. O que a gente deveria esperar de estratégia comercial do lado de vocês, tanto do seu ponto de vista de retenção quanto de novas vendas? E a segunda pergunta, sobre sinistralidade, a gente vê claramente um processo gradual de retomada a níveis históricos, mas também falando um pouco de 2022, dado o efeito estatístico atuarial, a gente deveria esperar que o APEONA continue ajudando a sinistralidade,
E, além disso, vocês têm alguma ideia sobre como que a variável Covid, agora mais como uma endemia do que uma pandemia, pode ter impacto, mesmo que seja mais discreto, em exames e algumas internações para 2022? É isso. Obrigado, pessoal. Oi, Vinícius. Raquel, tudo bem? Bom dia, obrigada pela pergunta. Falando aí sobre estratégia comercial para 2022, o bom é que você já me ajudou na sua própria pergunta, você já inicia a resposta. A gente tem uma estratégia muito clara e muito consistente há alguns anos, né? Então, nós somos conhecidos por ter um tempo médio de permanência dos nossos clientes extremamente alta. A gente passa de 13 anos aí em algumas carteiras. E assim como aconteceu em outras crises, é o que a gente vem aplicando desde o início da crise do Covid e não tem nenhuma intenção de ajuste, né? Então, a nossa intenção é sempre ter o nosso aquário aqui com a maior quantidade de peixes, né? E na hora que esses clientes voltarem a crescer, tiverem esse crescimento orgânico, você volta a crescer junto com eles. É claro que o ano passado foi um ano completamente atípico em termos de resultados apresentados em função de sinistralidade caixa, que é o grande ponto observado para fins de reajuste, né? Em qualquer operadora. Mais de 90% dos clientes empresariais têm essa dinâmica de reajuste, olhando para a sinistralidade caixa. E aí, nesse ano de 2021, principalmente, a gente vem sentindo uma retomada e uma necessidade dessa retomada gradual em índices de reajustes que enderecem a realidade que a gente está enxergando aqui praticamente, vou colocar aqui pós-Covid, mas apesar do Covid ainda não ter terminado, a gente já olha para um cenário de normalização bastante próximo. E aí, já entrando também na tua segunda pergunta, acho que a gente tem que comemorar boas notícias sempre que a gente tem, né? E a gente tem no Brasil hoje uma excelente notícia em termos de Covid. Então, falando do cenário de Sul-América especificamente, hoje eu estou com 159 pessoas internadas, tá? De minutos atrás. Nós já tivemos quase 3.000 internadas ao mesmo tempo em função de Covid. Então, a gente tem uma clara tendência de melhora aí gradual. Não por acaso, né? A gente já está com uma proporção da população vacinada com pelo menos uma dose no Brasil em 75%, acima de Reino Unido e Israel, por exemplo, que foi benchmark para todo mundo até então. Mais de metade da população já com 2 doses, então 58% da população com 2 doses. Estados como São Paulo, que vocês sabem que tem uma representatividade importante aí na nossa carteira, com mais de 90% de vacinados. E fora isso, tem o clima, né, que nos ajuda, então a gente está aí numa transição de primavera para verão, uma situação bem diferente da Europa, que está caminhando de outono para inverno, onde a gente vê já algum tipo de piora em um país ou outro, mas acho que o cenário aqui é extremamente otimista. Ainda na tua primeira pergunta sobre estratégia comercial, faltou comentar sobre a estratégia para venda nova, mas a gente mantém aquela máxima de ter uma dinâmica comercial que enderece a realidade e de necessidade de custos, né, para fazer frente ao sinistro, o que permite uma relação de longo prazo, né? Então, a gente quer uma relação sustentável com isso, uma precificação super consciente, independente de movimentos de dinâmica comercial, talvez um pouco mais agressivos de mercado e onde a gente não vê aí uma justificativa. E por fim, você mencionou Peona nesses últimos períodos. Acho que, como tudo que aconteceu, né, durante o período de Covid, a gente tinha um grau de incerteza muito grande, né? E conforme a pandemia vem se estabilizando, conforme a gente vem chegando aí para patamares mais próximos de normalidade no que diz respeito ao sinistro, naturalmente também tem esse ajuste de Peona, e onde acredito que está totalmente ajustado, totalmente correto para a realidade. É isso, espero ter respondido aí. Perfeito, Raquel, obrigado pela sua resposta. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Samuel Alves, do BTG Pactual. Bom dia, Botas, Marcelo, Raquel, demais diretores. São 3 perguntas rápidas aqui do meu lado, pessoal.
A primeira é sobre a sinistralidade de saúde. Vocês poderiam abrir para a gente quanto que foi o medical loss ratio de setembro, né? Mais para entender se ele já estava aí bem menor que a média do trimestre, para ver como uma proxy para sinistro recorrente? Essa é a primeira. A segunda pergunta, se vocês poderiam compartilhar com a gente, mesmo que qualitativamente, como que está a rentabilidade de um mid-ticket ex-Covid, né? Se ele está sendo dilutivo para o medical loss ratio da companhia ou não. E a terceira e última pergunta é sobre os recebíveis do SPVS. Apesar daquela decisão do ano passado, né, de fixar a competência da Justiça Federal, né, para processamento e julgamento, né, das ações dessa natureza, a gente nota um contínuo aumento, né, no saldo desses valores a receber, né? A pergunta para ouvir de vocês é mais uma atualização, né, com relação a essa questão, e saber se tem algo que poderia ser feito para segregar, né, esses recebíveis da SulAmérica. É isso, muito obrigado. Oi, Samuel, Raquel. Vou começar com as duas primeiras aqui, depois eu passo para o Bottas, acredito, para comentar sobre FCVS. Com relação à sinistralidade, eu não vou precisar aqui o número de setembro, tá, Samuel, mas eu vou te dar uma curva de tendência de forma geral. Então, à medida que a gente enxerga uma representatividade menor dos sinistros oriundos de Covid, no mix aí de cada mês, a gente vê uma curva de tendência positiva. Então, setembro um pouquinho melhor do que agosto e assim sucessivamente. Então, para você ficar com essa imagem de escadinha, tá, na cabeça. Com relação à sinistralidade do mid-ticket, ex-Covid está realmente excepcional. Mesmo com o impacto de Covid, a sinistralidade do mid-ticket vem se comportando até de forma melhor, né, do que a sinistralidade da carteira de forma geral. Então, isso dá bastante segurança, já tem uma massa crítica importante, principalmente quando a gente olha as ações, os lançamentos de produtos de direto, né, as vidas que vieram daí, mais de 40 mil vidas, com todo o restante da estratégia de mid-ticket, aí, com a carteira da Paraná, mais Ponta Grossa, etc., e a gente tem resultados extremamente robustos, né? Então, se a gente somar tudo, já tem mais de 160 mil vidas nesse cenário. Bottas, você pega daí? Pego, Raquel, obrigado. Samuel, obrigado aí pela participação, pela pergunta. A questão dos recebíveis do SFH, a gente já, apesar do efeito no saldo, no recebível, não ainda refletir os efeitos positivos daquela decisão do Supremo Tribunal Federal, isso é muito mais associado a um reflexo de processos ativos que já existiam, que tem um aging, a idade média desses processos bastante grande, e uma base histórica que ainda estava muito sujeita à exposição às decisões em esfera estadual. Só para você ter ideia, a gente tem estatísticas recentes que fizeram aumentar e mais de 40% dos processos novos já entram direto em esfera para decisão da Justiça Federal, o que na nossa experiência cai de forma bastante relevante o valor médio desses processos. Por outro lado, o próprio arcabouço regulatório que cerca esse tema, ele evoluiu bastante e tem trazido uma agilidade maior nos processos de ressarcimento dos recebíveis junto ao departamento da Caixa Econômica Federal, que contratada pelo próprio Fundo do Tesouro, gerencia a apuração desses ressarcimentos. Então, Samuel, são duas frentes. As frentes que, na realidade, é uma consequência positiva que vai fazer com que esses processos sejam diretamente direcionados para a Justiça Federal, com a expectativa importante de que a Justiça Federal, com a inclusão da própria Caixa nesses processos, já inclusive tem a oportunidade de fazer o pagamento diretamente, desonerando de uma forma geral as seguradoras desse meio do caminho. E, por outro lado, uma maior eficiência do próprio procedimento da centralizadora, do departamento da Caixa, que, em nome do Tesouro, processa esses reembolsos para as seguradoras, que a gente consiga também ter uma maior velocidade e uma expectativa. Então, a gente já vê esse aumento de saldo ainda foi pequeno, muito mais por causa desse efeito de cauda. A gente vê um efeito de estabilização já presente e tem uma expectativa de início de recuperação, mas lembrando que é uma recuperação longa. A sua segunda pergunta foi se a gente teria uma forma de separar nesses recebíveis.
Lembrando, eles estão numa pessoa jurídica regulada, é uma seguradora, é a mesma seguradora que operava o nosso negócio de automóveis, que ela ainda está dentro do grupo. Ela faz parte do Grupo Sul América, então ela é uma empresa subsidiária do grupo. O que eu posso dizer para você aqui é que ela está dentro de uma empresa que não é mais operacional em termos de seguros ativos, né? As carteiras que existem ali são carteiras de runoff, e a própria operação da CFH é um runoff. E a gente já fez isso nas demonstrações anuais, começar a separar o impacto desse recebível sobre a rentabilidade total da companhia. Hoje a gente estima que esse recebível deve estar aí nos comprometendo a rentabilidade geral, medida pelo retorno sobre o patrimônio médio, algo entre 3 e 4 pontos percentuais do nosso ROAE total. Então, acho que é importante só a gente também gerencialmente demonstrar esse efeito e seguir atuando das frentes que a gente está atuando dessas duas formas, tanto na Justiça Federal, estimulando que o próprio fundo estimule a Caixa Econômica a fazer mais acordos diretamente, e, por outro lado, buscando junto à Caixa Econômica Federal que os ressarcimentos aconteçam de uma forma mais célere. É isso, Samuel. Muito obrigado, Walter e Raquel. Bom dia a todos. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Flávio Yoshida, do Bank of America. Olá, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. E eu queria entender um pouco melhor com vocês a dinâmica de crescimento, principalmente do coletivo. Quando a gente vê o crescimento da receita no ano contra ano, né, comparando o terceiro TRI contra o segundo TRI, a gente vê uma desaceleração desse crescimento de 8% para quase 6% agora, né? Imagino que o crescimento de beneficiários explique um pouco essa dinâmica, mas eu queria que vocês comentassem um pouco mais com relação ao cenário como um todo competitivo. E ainda nesse tema, eu acho que é até linkado com isso, eu queria entender como é que tem se dado as negociações para reajuste do coletivo, né? Acho que essa época é uma época que diversos reajustes acontecem, e a gente vê um cenário de inflação pressionando a sua base de custos, e ao mesmo tempo tem um cenário desafiador para o ano que vem, o que nos leva a imaginar que essa negociação deve estar bem difícil. Se vocês pudessem comentar um pouco desses pontos, eu agradeço. Obrigado. Oi, Flávia, é a Raquel. Obrigada pela pergunta. Vamos lá. Falando do crescimento de prêmio no coletivo, o primeiro ponto que a gente tem que observar é o próprio mix de carteira, né? Então, a gente tem dentro do coletivo algumas carteiras como adesão, por exemplo, que tem um ticket médio historicamente um pouco mais alavancado, que não estão tendo uma performance de vendas tão boa quanto poderia, vamos colocar dessa forma. Empresarial, de forma geral, está crescendo vidas, mas a gente tem também que considerar o mix de entrada dessas novas vidas, né? Conforme o próprio direto vai ganhando tração, vai tendo sucesso, ele acaba, de certa forma, deprimindo esse ticket médio de entrada. Os reajustes estão impactados ainda pela questão que eu mencionei minutos atrás, da própria dinâmica de negociação de reajuste, olhando para sinistro caixa, né, para sinistralidade caixa. Então, ao longo desses últimos meses, por exemplo, que a gente está negociando agora estou negociando o reajuste de janeiro. Então, eu pego a série histórica dos últimos 12 meses, parando em outubro. Então, isso ainda pega uma fatia relevante do que aconteceu no momento que a gente tinha um impacto maior da pandemia. Então, tem esse impacto, sim. Se as negociações estão difíceis, estão muito difíceis, né? Então, a gente tem uma elevação de juros de forma geral, que vem pressionando isso, e uma retomada da curva de VCMH, né, uma inflexão dessa curva a gente vinha apresentando uma redução de VCMH ao longo dos últimos anos, e esse ano, por razões óbvias, a gente tem uma completa inversão dessa curva. O que agrava um pouco mais toda essa situação é a dinâmica comercial que a gente acaba vendo no mercado em precificações não tão consistentes com a realidade que a gente vem observando pontualmente aí de alguns players. Mas, de forma geral, a equipe de pós-venda está desempenhando um excelente trabalho junto aos nossos clientes, né? Todo
O mais importante aqui é a gente simular e demonstrar qual vai ser o cenário de sinistralidade para os próximos anos, né? Então, a gente trabalha isso com eles, tanto nas propostas de reajustes que vêm de lá, quanto em eventuais propostas que eles recebam do mercado. Poxa, se tem um cliente que está rodando a 110 de sinistralidade, você está negociando reajuste, ele me aparece com uma proposta de um concorrente com 10% abaixo, então espera que numa transição dessa, no próximo ano, você vai ter um reajuste aí na casa de 50%, né? Então, a gente tem trabalhado muito nessa parte um pouco mais educativa. A conversão vem subindo, a conversão de reajuste vem subindo nesses últimos meses. Eu considero o cenário aí extremamente favorável para a gente ter uma negociação cada vez mais consciente com os nossos clientes e que vise a relação de longo prazo, né? Um dos pontos fundamentais. Relação de longo prazo sustentável. É isso, Flávio. Obrigada. Obrigado, eu. A nossa próxima pergunta vem do senhor Ricardo Boiati, do Banco Safra. Bom dia, pessoal. Tenho uma pergunta aqui relacionada ao direto. Raquel, se você puder elaborar um pouquinho, né, com relação à performance aí das carteiras do direto, com relação às cidades mais maduras versus as cidades onde você está entrando agora com o produto, se tem alguma diferença relevante, né, de capacidade de venda, aderência do produto nessas regiões, e de onde está vindo, né, o cliente do direto. Né, é um cliente que está trading down aí de um produto tradicional, de uma seguradora concorrente, ele está vindo de repente de uma verticalizada, de uma Unimed, tem um índice relevante de canibalização ou trade down dentro da própria Sul América, né, de um ticket mais alto para um direto ou não. Se você puder dar um pouco mais de cor nessa evolução do direto, seria bem interessante. E você tocou um pouquinho aí no ambiente competitivo, né? Só para entender se na margem está tendo alguma melhora ou piora, né? Esses players mais agressivos estão mantendo a agressividade ou estão ficando mais ou menos agressivos aí nesses últimos meses? Obrigado. Oi, Boiati. Tudo bem? Obrigada pela pergunta. Vou começar pela última, tá? A gente vê um comportamento ainda um pouco errático. Acho que no último call, se não me engano, eu mencionei que eu estava um pouco mais otimista, né, com uma consciência coletiva, aparentemente vindo aí do mercado, principalmente para a precificação de novos clientes e reajuste de clientes da casa. E agora, nesses últimos 2 meses, eu já vi uma agressividade um pouco maior. Então, por isso que eu digo que ainda está errático. A nossa estratégia aqui não vai ser alterada em função de precificações injustificáveis que a gente possa observar dos outros players. Sejam players de comparação absolutamente direta, né, não verticalizados, seja daqueles verticalizados. Mas, infelizmente, ainda vejo, sim, uma agressividade comercial forte. O exemplo que eu dei aqui na resposta do Flávio há pouco, falando de um cliente com sinistralidade na casa de 110, tal, que alguém estava apresentando um desconto, é real, né? Isso é absolutamente injustificável. Com relação à pergunta sobre os diretos, acho que eu já mencionei também que o nosso top one é, sem sombra de dúvida, Rio de Janeiro, é aquele que nasceu primeiro, né? Então ele tem uma maturidade maior, mas conta também com uma quantidade de vidas, uma performance de vendas, uma conversão muito bem estabelecida. Pernambuco também vindo forte, São Paulo entrando num ritmo de crescimento um pouco mais palatável, Joinville ajudando bastante, e Joinville, aqui tem um ponto curioso, porque o lançamento do direto em Joinville alavancou a venda, sim, obviamente, do próprio direto, mas alavancou muito também a venda de Paraná Clínicas, né? Então, tem negociações que a área comercial, as áreas comerciais das duas unidades conduzem aí de forma conjunta e o cliente define aonde ele melhor se encaixa. Então, no caso aqui de 3 empresas sendo negociadas essa semana, ele tinha a opção de ficar no direto ou no produto da Paraná Clínicas e 2 foram para Paraná e 1 ficou no direto. Então, isso acaba ativando, de certa forma,
não só os diretos, mas toda a linha do mid-ticket. Os clientes têm vindo, tem cliente que vende verticalizada full, então esses exemplos de Joinville estão vindo de verticalizadas, e um deles é a Unimed, tá? Tem cliente que vem também de empresas pares de mercado que estão realizando algum tipo de downgrade, e uma parte muito, muito pequena vindo da própria Sul América, que representa aí o termo que você usou foi a canibalização, que pode representar algum tipo de canibalização, mas que ainda se tivesse, teria um viés extremamente positivo, né? Porque o importante é a gente ter opções e conseguir manter o cliente na casa com rentabilidade. Mas essa não é a maior parte, muito pelo contrário, é a menor parte. É isso, Boiati. Raquel, se você me Obrigado. permite, Ricardo, a partir da sua pergunta, lembrando, né, na questão do ambiente competitivo, essa concorrência agressiva, ela tem um preço. E aí, quando a gente olha a performance relativa e você compara a relação da sinistralidade desses players que estão sendo extremamente agressivos, nós estamos falando aí de 10 pontos percentuais a mais de sinistralidade. Então, é importante para falar desse equilíbrio entre a nossa busca de crescimento consistente, mas preservação da rentabilidade como um componente importante da nossa estratégia, tá, Ricardo? Tá bem claro, Bottas. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme, do JP Morgan. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado por abrir para a pergunta. Minha pergunta é mais de cunho estratégico, mais longo prazo. A gente viu um movimento recente, pelo menos da mensagem, do seu principal peer segurador, e teve até um Investor Day que houve um pouco de foco nisso, lançando um braço relevante, com investimentos relevantes na parte de aquisição e construções de hospitais. Queria saber de vocês como vocês veem, qual que é a leitura de vocês desse movimento do segurador caminhar para esse sentido na indústria, e tanto do ponto de vista desse processo deles mesmos caminhando para o lado de hospitais, quanto as implicações para vocês dentro do ambiente competitivo. Obrigado. Guilherme, obrigado pela pergunta. Eu vou começar aqui e aí abro também para a Raquel comentar e ela ficar à vontade, mas a gente está num caminho na estratégia do mid-ticket, e essa é a nossa estratégia, não é operar necessariamente em um outro segmento mais baixo do que esse, numa combinação dessas duas direções. O que a gente chama da verticalização virtual, que é por meio dessa estratégia de produtos como o direto, como a linha de produtos diretos, não nos impede de ter outras linhas de produtos, mas o direto é realmente um ponto de entrada nessa estratégia da verticalização virtual. Lembrando que o direto ele é 100% baseado em modelos de compartilhamento e alternativos ao modelo tradicional, que é baseado apenas na frequência. Então, nós temos aqui um exemplo do forte emparceiramento da Sul América, notadamente com os prestadores de saúde, gestores hospitalares. Então, acho que aqui mostra essa estratégia. E a outra estratégia de execução dessa penetração num novo mercado endereçável de ticket médio, por meio de aquisições de carteiras e operadoras que nós chamamos de uma estratégia de semi-verticalização. Semi-verticalização porque a gente acredita que esse é outro elemento para aumentar a nossa parceria com os prestadores de saúde, notadamente os gestores hospitalares. E aí eu vou usar de novo o exemplo da Paraná Clínicas, que é uma estratégia que nós estamos buscando seguir nas outras oportunidades de M&A que nós estamos analisando, que é encontrar carteiras que tenham uma grande concentração e resolutividade e qualidade na sua parte de atenção primária e na qualidade assistencial, na parte clínica e na parte diagnóstica, em parceria com hospitais que estariam ali naquela rede, fechando aquele produto regional, em sua característica regional. Então, de novo, eu vou trazer o exemplo da Paraná Clínicas, que é o exemplo que a gente imagina replicar. Então, eu diria que a nossa estratégia de mid-ticket, a nossa estratégia de longo prazo, ela está muito baseada nessa estratégia da verticalização virtual e da semi-verticalização. Em ambas, isso tem por trás um pressuposto de um fortalecimento da nossa relação com os prestadores, notadamente os gestores hospitalares. Então, diferentemente do que é a sua pergunta,
O nosso objetivo aqui não é concorrer com os nossos prestadores de saúde e gestores hospitalares, mas fortalecer o nosso relacionamento com ele em parcerias com maior compartilhamento de estratégias de orientação de longo prazo. Tá certo, Guilherme? Raquel, fica à vontade. Irretocável, Bottas. Tá muito bem respondido. Perfeito, obrigado, Bottas. A nossa próxima pergunta vem do senhor Maurício Cepeda, da Credit Suisse. Pessoal, bom dia, Ricardo, Raquel. Uma pergunta, pegando o gancho da questão de rede prestadora, a gente vê que eles, geralmente, né, os hospitais, os diagnósticos, já começam a reclamar um pouco de inflação de materiais, a ocupação já está um pouco menor no caso dos hospitais, talvez ainda exista uma certa demanda de rebote. Se porventura, nessa situação, vocês estão sentindo alguma pressão de renegociação de tabela, se vocês estão, de alguma forma, vendo que isso possa ocorrer, e como vocês estão vendo essa questão de negociação com a rede prestadora para o ano que vem? Muito obrigado. Oi, Cepeda. Obrigada pela pergunta, Raquel. Sim, momento complexo de negociação de reajuste, seja com clientes, seja com prestadores, né? Então, essa alta da inflação já vem impactando fortemente aí. A gente tinha um IPCA completamente diferente 12, 24 meses atrás, então você imagina como estão as negociações para frente. Essa negociação não é simples, mas a gente tem um ponto extremamente relevante para qualquer tipo de negociação em qualquer setor, que é o poder de barganha, a relevância, né? Então, a Sul-América dificilmente representa menos do que 25%, 30%, 35% para os nossos principais prestadores, o que dá uma conversa de um nível, sem sombra de dúvida, mais alto, e uma conversa de parceria, de ganha-ganha, que é exatamente o que o Bottas trouxe aqui, né? Então, as negociações saem muito mais do que a gente via antigamente naquela lógica de negociação de comprador, pura e simplesmente, né? Tentando espremer o máximo possível para o outro lado da mesa, para negociações que eventualmente, então eles cedem na negociação de reajuste, mas acabam puxando algum tipo de demanda maior, ou o nascimento de um produto conjunto com risco diluído aí entre as duas partes e tudo mais. Então, está complexo, assim como a gente viu em anos anteriores, mas está caminhando bem. Então, bem controlado, vindo com inovações e iniciativas aí que acho que fazem todo sentido para a sustentabilidade do setor. Obrigada, Cepeda. Não, claríssimo. Muito obrigado. Não havendo mais perguntas, retorno a palavra ao senhor Ricardo Bottas para suas considerações finais. Bom, então, assim como eu iniciei esse encontro, eu concluo aqui, então, reforçando a minha visão otimista frente a esses sinais importantes que a gente já vem percebendo e que nos indicam que estamos mais próximos do fim desta pandemia. Eu reforço ainda que a gente segue com a nossa agenda de desenvolvimento, baseado na nossa força operacional, no reconhecimento do valor da nossa marca e da nossa capacidade de inovação, tanto pelos corretores quanto com os nossos clientes e beneficiários. Somado à nossa forte capitalização, nós seguimos muito bem posicionados para aproveitarmos e desenvolvermos novas oportunidades de negócio. Agradeço aqui, então, de novo a participação nessa teleconferência, aos meus colegas de comitê executivo que estão aqui comigo. Muito obrigado, então, especial aos 7 milhões de clientes e beneficiários pela nossa forte relação, a relação com a companhia em momentos também adversos. Eu acho que é sempre importante a gente enaltecer isso. Os nossos mais de 4 mil colaboradores pelo engajamento, os nossos mais de 20 mil prestadores médicos e profissionais de saúde, as equipes dos 1.200 hospitais que estão na nossa rede em todo o Brasil, que não mediram esforços para garantir uma assistência de qualidade a todos os nossos beneficiários nesse período tão difícil. Além da parceria dos nossos mais de 36 mil corretores de seguros, foram fundamentais para continuarmos crescendo de maneira relevante nesse momento tão desafiador, mas que, enfim, como eu comentei,
está ficando para trás. E, por fim, os nossos mais de 115 mil acionistas pela confiança que tem sido depositada na companhia. Obrigado a todos, tenham um ótimo dia. A teleconferência de resultados da Sul América está encerrada. Obrigado e bom dia a todos.